clase de hoy es el capítulo 6 del libro La Sanación Ancestral, que es a respeito del monoteísmo. Entonces, si pensamos el patriarcado, el surgimiento del patriarcado, el monoteísmo es un momento importante de comprender, ¿no? Pero antes de comprender el monoteísmo, tenemos que saber o que es el monoteísmo, ¿no? Entonces, el monoteísmo es cuando la religión deja de ser una religión, politeísta, para ser una religión, o sea, una religión que tiene muchos dioses, para ser una religión que tiene apenas un Dios. Entonces, ese único Dios, en general, el somatorio de características, ¿no?, de todos los dioses que tienen en las mitologías politeístas, ¿no? Entonces, tiene un sentido de unidad esse único Dios. Pero o que sucede em geral é que o Deus que é uma unidade no logra abarcar todas as características de los dioses que están en el politeísmo. Entonces surge una entidad que sería como que oposta a la deidad. E que podemos ver no caso, por exemplo, do Deus católico, vamos ver a presença do demônio como uma oposição a este ser sagrado, que é a deidade, e que em suas características não abarca todas as características. Algumas características passam a ser oponente a esta unidade, e aí se forma, em realidade, uma dualidade. Então, podemos fazer, incluso, uma reflexão muito profunda, não? A respeito de que, quando o uno que é totalmente abarcador, a unidade que é única, não? É uma unidade paradisíaca, pero essa unidade que não cria exatamente uma identidade, porque é o outro que forma a identidade, não? Então, para uno sentir-se si mesmo, deve ter outro que lo faça perceber assim. Então, este único Deus parece que é uma unidade, pero sempre vai haver uma dualidade onde as coisas que este uno não abarca se projetam afuera em outro. O outro é super importante também, não? Porque uno confirma al otro em realidade. Bien, entonces podemos ver como así que tenemos noticias de monoteísmos, vamos ver principalmente las religiones que van a surgir después del judaísmo, ¿no? Que son las religiones que tienen a ver con judaico-cristianas, ¿no? Y que tienen como raíces principales el libro sagrado hebreo. Pero podemos ver que antes disso hubo un momento de monoteísmo dentro del Egipto antiguo, ¿no? Donde el faraón Akenatón, por un periodo, ¿no? Cuando reinó el faraón Akenatón, él extinguiu la, la religiosidad o la creencia, ¿no? El honor a todos los dioses del panteón egipcio, para honorar solamente a un dios que era el círculo solar.
¿m? Entonces, tiene un periodo muy breve, ¿m? Que tiene a ver con justamente el periodo de su reinado, y cuando este periodo termina esta forma de religiosidad, ¿no? Y se vuelve a, a la antigua forma, que era un panteón muy grande y muy bonito, ¿no? Que existe en el antiguo Egipto. Bien, pero el monoteísmo que más se radicó, fue el monoteísmo que tiene a ver en inicio con los hebreos. Entonces, tenemos que pensar en qué contexto esto sucede, ¿no? Entonces, los pueblos hebreos, ¿no? Eran pueblos nómades, ¿no? Y que vivían en una región, que hoy podemos identificar como Palestina, toda aquella región que tiene a ver con Israel, Gaza, Cisjordânia, que tiene infelizmente, hoy vive una situación de guerra extrema, ¿no? Ya ha mucho vive situaciones de conflicto en esta región, pero también es una región muy importante históricamente porque ahí, en esta región, está los inicios de la historia humana, ¿no? Entonces, hay muchas cosas importantes en nivel histórico en esta región. Entonces, podemos pensar que los hebreos eran pueblos del desierto, ¿no? Y ellos encuentran un pueblo que vivía en una localidad llamada Canaã. En Canaã já existia pessoas vivendo aí, e a religiosidade era uma religiosidade politeísta, pero havia um Deus muito forte, que se chamava El. El quer dizer Senhor. Entonces, no hay un registro, por ejemplo, porque vimos en los encuentros anteriores, y ustedes pueden ver en los vídeos anteriores, ¿no? Que eh, eh, la civilización, eh, se, el patriarcado principalmente se forma muy, muy debido a las invasiones indoeuropeas, ¿no? Las invasiones de los pueblos del norte, que eran pueblos muy guerreros, ¿no? Que invaden el sur del, los pueblos del sur de Europa, ¿no? Del Oriente, eh, tomando los territorios y todo, ¿no? Entonces, pero no hay registro que los hebreos hicieron esto, ¿no? Entonces, o que provavelmente sucede a Canaã não é uma invasão por parte de los hebreos, pero sí algunas migraciones y una fusión entre los pueblos que ya vivían ahí y los pueblos que eran estes nómades del desierto, ¿no? Y que va a ser una especie de sincretismo con lo Dios único, ¿m? Lo Dios único de esta población que era nómade, con lo Dios principal del panteón que de la deidad que vivía de lo pueblo que vivía a Canaán. Entonces, surge ahí de esta fusión de una tradición nómade y desértica con un pueblo que vive en esta región, pero ya está fijo, pero que tiene una característica en esta deidad, él, de ser un poco como un emperador. Entonces vamos a ver que muchas veces las deidades principales, ellas tienen esta característica de ser como reis, ¿no? Entonces,
tiene una característica como los soberanos, ¿no? Entonces, es como una identificación que vimos en los capítulos anteriores también, que eh, hubo un tiempo donde había una fusión muy grande entre la deidad y el emperador, ¿no? Muchas veces a lo largo de la historia, los emperadores fueron considerados sagrados. Y el extremo de esto fue en el Egipto, donde el, eh, el faraón era Horus incorporado, el dios era Horus incorporado. Pero entonces este mimetismo que existe entre la deidad y el humano, eh, poco a poco eh, se forma la idea de un Dios, ¿no? Que es un Dios que tiene un poder como soberano. ¿No? Entonces, de esta fusión entre estas características que ya eran monoteístas de este pueblo del desierto, con las características de él, que era un Dios muy fuerte, muy potente, muy como un soberano, un rey que puede ser muy duro también, muy autoritario, ¿no? Surge un Dios que tiene esta característica de un soberano, alguien que, eh, que tiene la función de ordenar, de autorizar, de punir, ¿no? Entonces, un Dios que puede incluso ser muy violento, tener reacciones incluso vengativas, ¿ok? Entonces, eh, nosotros conocemos la fusión, el resultado de ese Dios no en el Antiguo Testamento. ¿Mm? Claro que existe el libro sagrado, la Biblia hebrea, y después toda una modificación de la Biblia hebrea para las Biblias cristianas y después la Biblia católica. Entonces hay estos libros tienen modificaciones, van haciendo modificaciones, ¿no? Pero las historias básicas están ahí. ¿No? Entonces, uh, el Dios hebreo, podemos pronunciar su nombre es Yahvé, pero él es escrito de esta forma, la escrita es así, como con solamente consoantes, no vocales, ¿no? Entonces, muchas veces podemos pensar que y mucho estuvo asociado, ¿no? Que muchas veces se dice que es escrito así porque no se podía pronunciar en vano el nombre de Dios, no podía se pronunciar en vano. Entonces, que se escribe así para que sea impronunciable. Eh, Después que yo escribí el libro, tuvo una información nueva, ¿no? Porque siempre estoy estudiando, de que en realidad la escrita en esta época para los pueblos hebreos aún no tenía vocales. Entonces, que posiblemente no sea, la escrita no de Javé no sea exatamente porque era prohibido pronunciar el nombre de Dios, pero sí porque no tenía consonantes, entonces se escribía así. Pero sí hubo un periodo en que se decía que era impronunciable, que el nombre de Dios no se debía pronunciar para que no fuese pronunciado en cosas que no tenían a ver con la sacralidad. Entonces, los últimos estudios que yo hice sobre esto indican que es eso, ¿no? Que es mismo una cosa de que para no ser usada así como una profanación en cosas banales. ¿Ok? Entonces,
Aí, como este Dios, ¿no? Es mucho, tiene una modalidad muy ligada como un soberano, y un soberano que muchas veces puede ser muy autoritario, ¿no? Entonces, como que la religiosidad, ¿no? De esta época cria un Dios, ¿no? Que reproduz mucho la modalidad del imperador con su pueblo, ¿no? Un imperador que es todopoderoso, ¿no? Y que tiene, que puede mandar y desmandar y puede punir incluso, ¿no? Sin tener una razón específica para, para esto. ¿No? Entonces tenemos que haber idea de que este Dios, ¿no? Que el Dios que tenemos mucho en nuestro imaginario, ¿no? Este Dios que está sentado en un trono, aún tenemos este imaginario, ¿no? Un Señor con barbas longas, que está mirando a todos, es onisciente, está mirando o que tú haces, o que tú dejas de hacer, porque tú puedes ser punido por esto que estás haciendo, si haces cosas que são equivocadas, segundo a leitura deste mesmo Deus, então pode ser punido, pode ir por inferno, pode todas essas coisas, não? Então, temos aí a figura de um Deus que é muito interessado em que as pessoas hacen ou não hacen, na sexualidade das pessoas, nos pecados das pessoas, se como uma figura muito controladora. Então, que pode ser muito autoritária. E podemos pensar que isto é mesmo um reflexo da relação de autoridade que fomos construindo ao longo da história. Então, é um pouco que não é exatamente nosotros que somos a imagem e semelhança de Deus, pero Deus acaba sendo uma imagem e semelhança de nosotros, né? De la forma como nosotros agimos, nos organizamos socialmente, e nos referimos à autoridade. Então, podemos ver que existe neste uh, uh, monoteísmo uma projeção muito forte dentro de las relações de poder de sua época, ¿no? Então, temos esta visão muito histórica, ¿no? Que tem a ver com as religiões judaicos cristianas, porque tem um livro muito importante, ¿no? É um livro histórico, um livro que tem já há milhares de anos, ¿no? Que é a Bíblia, ¿no? Que são os textos sagrados. Pero podemos pensar quem são os autores destes textos, ¿no? Quem são os autores da Bíblia? Então, Deus que escreveu a Bíblia ou alguém escreveu a Bíblia? Então, se supõe que a Bíblia seja uma coletânea de muitos textos de muitos autores ao longo da história, não um único período, não? Então, uma coletânea de muitos autores ao longo da história, né? E que este texto empieza na antiguidade a ser escrito, primeiro que há o fenômeno da oralidade de los textos inicialmente serem transmitidos não como textos, pero oralmente, não? E depois, os primeiros registros que são em tablitas de arcila, e depois que vão passando para papiros. Então, nós agora, não, na pós-modernidade, temos acesso a todos os textos de todos os lugares do mundo por la internet.
¿no? Pero en la antigüedad no había ni mismo la prensa, ¿no? Entonces, los libros editados así que se copian es muy reciente. ¿No? Entonces, durante toda la antigüedad eran pocas las personas que tenían libros, ¿no? Y los libros, en realidad, como dice para ustedes, en la antigüedad no eran libros, eran papiros, ¿no? E depois, quando vamos entrando para a Idade Média, vamos ter já os livros, pero sempre estes, os livros sagrados, independente de serem hebreus ou cristianos ou católicos, estes livros sempre foram copiados à mano. Eh, entonces, primeiro de tudo, podemos pensar que é um pouco como se dizem, não sei se diz isso em espanhol, pero um pouco em português se diz assim, como um teléfono sem filo, né? Então, tu vai passando a informação de uma pessoa a outra e cada uma vai agregando alguma coisa, vai tirando alguma coisa, vai transformando alguma coisa. Então, nos supomos que o texto tiene alguna semejanza con el texto original, ¿no? Pero hasta el momento que se empezó a publicar los libros impresos, ¿no? Puede haber muchas modificaciones en el camino, ¿no? Aparte que si estudarmos el fenómeno de la religión católica, que yo creo que no es un fenómeno único, ¿no? Debe haber otros fenómenos semejantes en otras religiones, pero o que más conozco es la católica. En la Biblia católica hubo muchas modificaciones, principalmente en el Nuevo Testamento, que tem a ver com questões políticas da época, não? Então, o que deve constar na Bíblia, o que não deve constar na Bíblia. Então, sabemos que temos muitos textos que, que não foram incluídos na Bíblia, que são chamados textos apócrifos, não? Então, há muitas coisas, não? Muitas coisas que podem se perder aí, no meio do caminho. Entonces, es importante poco que hay una... yo voy, Nicani, ¿todo bien? Yo cerré aquí tu audio porque estaba con un poquito de humor. Bien, entonces, un poco comprender esto, ¿no? Que muchas veces pensamos que los libros sagrados, independiente de ser libros cristianos o no, ¿no? Son libros que tienen una palabra que viene directamente de Dios y modificable desde su surgimiento. Y no es así, ¿no? Estos libros sufren una alquimia en relación con su tiempo, ¿no? Y modificaciones en la relación con el tiempo. ¿No? Entonces, yo leí un autor que cito ahí, ahora no me acuerdo exactamente el nombre de él, pero en el libro ustedes ven exactamente la citación, la fuente, ¿no? Que él decía, ¿no? Que escribe a respecto del Viejo Testamento y dice que estas historias, principalmente la historia de la creación, ¿no? La historia de la expulsión del Éden, ¿no? De Adán y Eva del Éden, tiene mucho a ver esa percepción, ¿no? De este Dios, ¿no? Uh, Dios que tiene un jardín que es armónico, que es en realidad este habla, él hace una reflexión muy ecológica incluso, ¿no? Él dice que posiblemente los primeros autores de los textos sagrados están hablando no de un Dios imperador, punitivo, coisa assim, pero sim de um princípio único,
un principio único que habla de una armonía, de una relación armónica con la naturaleza. ¿M? Entonces, que en realidad este Dios, que después, como yo hablé, va a transformarse en una proyección de las relaciones de poder que tenemos nosotros con nosotros mismos, ¿no? En realidad es un principio único, y que entonces toda la forma de contar que está de los textos sagrados, en realidad tiene a ver con esta sensación de unidad, ¿m? Que há algo, es una reflexión muy bonita, ¿no? Que há algo que organiza toda la vida, ¿m? Que há alguna cosa muy fuerte, una energía, alguna coisa que organiza e que harmoniza toda a vida. E que quando entramos nela mitologia a respeito de el primeiro homem, a primeira mulher, temos aí uma como uma quebra disto, não? É como que a humanidade rompe com a harmonia. Então, que em realidade toda esta mitologia não haria a referência exatamente a um Deus punidor, pero sí a uma percepção de unidade que é quebrada por nossa relação, as relações de poder e tudo. É interessante, agora estava pensando um pouco, não? Que vamos estudar isto mais tarde, já quando estou escrevendo coisas a este respeito no segundo volume. Não me recordo bem se cheguei a citar algo no primeiro volume, que é a respeito de la gnose, não? La gnose que disse que em realidade eh, existe Deus supremo, Deus que é um princípio organizador de tudo e que não está nem um pouco preocupado com os pecados de los hombres, não está aí para espiar os pecados de los hombres, pero há uma, como uma versão criada por los próprios humanos, que dentro da gnose se chama demiurgo, e que este demiurgo cria, é interessante porque é criado por la própria ruptura que genera a humanidade, pero ele é generador da humanidade. Pero esto es un paréntesis que yo abro para si ustedes tienen curiosidad. Más adelante vamos a hablar de esto, pero, pero es interesante esta reflexión, ¿no? Que este principio único también está contemplado en otras formas de ver el, eh, el monoteísmo, otras versiones del monoteísmo, ¿no? Bien. Entonces, podemos acá, yo creo que estas relaciones con el monoteísmo son muy importantes de nosotros percebernos, porque eh, muchas veces las religiones, ¿no? Vão entrar em situações de, eh, de relações de poder que podem ser muito agressivas, não? Todas as religiões, hoje dizemos muito a respeito do Islã, não? Porque el islamismo o el musulmanismo son personas radicales. No, todas las religiones pueden ser radicales y ser terribles. Podemos ver lo que sucedió con la religión católica en la Edad Media, en relación a los hebreos, en relación a las mujeres. Entonces, todas las religiones podem tornar-se agressivas, sectárias, quando servem para separar, dizer que eu sou melhor que o outro, ok? E tentar imponer mis verdades ao outro.
no es exclusivo de ninguna religión esto, ¿no? Principalmente las religiones monoteístas tienen una facilidad de hacer esto, ¿no? Porque ya tienen una facilidad de proyectar relaciones de autoridad, ¿no? Patriarcales, ¿no? Entonces, es interesante ver que la palabra sagrado viene de la palabra secreto. ¿M? Y la palabra secreto viene de la palabra segregar. Entonces, hoy cuando vemos los templos modernos, las religiones, vemos que las personas entran dentro de los templos. En algunas religiones se separa hombres de mujeres, en otras religiones están juntos, pero las personas entran en los templos. En la antigüedad, las personas no entraban en los templos. La zona de los sacerdotes era separada. ¿M? Entonces, la palabra sagrada viene exatamente desse lugar, que era secreto, que contenía un segredo, y que toda a população estava segregada, estava fora desse espaço, porque apenas iniciados poderiam entrar nesse espaço. No caso, os sacerdotes. Entonces, este es uno de los grandes eh, conflitos que hubo, por ejemplo, siempre en la historia de la Iglesia Católica, ¿no? Porque muchos de los conflictos que hubo dentro de la Iglesia Católica posteriormente van a ser debidos justamente a que muchas correntes del cristianismo decían, no, nosotros no precisamos de sacerdotes para descifrar la Biblia, ¿no? El Nuevo Testamento. Nosotros podemos leer los textos sagrados, cualquier persona puede leer los textos sagrados y profesar lo que dice ahí, ¿no? Y la iglesia decía, no, es solamente los sacerdotes. Entonces, este diálogo, ¿no? Este diálogo que muchas veces no era un diálogo, era una lucha, ¿no? Muchas personas murieron por esto, ¿no? Entonces, uh, é alguma coisa que passa e passou e passa aún, ¿no? Entonces, son conflitos que vienen justamente de una especie de separación donde aquele que tem acesso ao sagrado deve se iniciar. Aquele que tem acesso ao sagrado uh, está separado de las personas que no tienen acceso a la información, al segredo. Y teóricamente, las personas que tienen acceso al segredo y al sagrado deben, como sacerdotes, donar su trabajo para ajudar aquellos que no tienen condiciones de interpretar e compreender, entender a relação com o sagrado. Pero sabemos que, de fato, o que passa muitas vezes, não sempre, pero muitas vezes, é o estabelecimento de uma relação de poder, uma mistura da religião com a política, uma religião, uma mistura da religião com as questões de poder, de opressão, de perseguição. Entonces, no es siempre que el sacerdote es capaz de mantener la conexión con el sagrado, ¿eh? Porque es un ser humano, en realidad, que muchas veces puede o tener sus contradicciones personales que todos nosotros tenemos, o también estar a servicios de estructuras de poder, que utilizan la religión para se perpetuar. Entonces, acá tenemos una cuestión muy interesante
e que vai se refletir incluso nos textos, nos textos bíblicos, na mitologia bíblica do Antigo Testamento, que tem a ver com crer e saber. Então, existe, é como uma divisão, aquele que sabe, que deve ter um respeito, ser respeitado, e que teoricamente tinha que estar a serviço de aqueles que não sabem. Aqueles que não sabem devem crer naquele que sabe. E aqui se estabelece uma relação de poder. Então, o grande desafio humano não é crer, o grande desafio humano é saber. E é interessante porque isto está refletido hum, nel, nella própria mitologia que está no Antigo Testamento. Então, o problema das escrituras sagradas judaico-cristianas é que elas são diferentes, pouco diferentes delas outras mitologias, né? Então, o que passa, né? Nelas mitologias antigas e mesmo as religiões politeístas de hoje, né? Existem as deidades e as deidades vivem em um mundo separado. É um mundo que os humanos podem ter acesso. Existe uma certa comunhão, uma certa comunicação entre as deidades e os homens, uma negociação, pero são mundos separados. Então, dentro das religiões judaicos-cristianas, né, vamos ter uma fusão entre o mito e a história. Então, os fatos narrados na Bíblia são muitas vezes tomados como verdades absolutas. Então, há muitas pessoas que creem que tudo o que é narrado na Bíblia sucedeu como é narrado na Bíblia. Então, que o mar se dividiu em dois, que houve o Jardim del Éden, que houve a Arca de Noé, todo esto. Então, lo toman literalmente e não como uma alegoria. Eu li muitos autores hebreus e muitos autores hebreus concordam com que isto que é narrado aí nos livros, não são verdades absolutas, não são fatos históricos, e sim alegorias a respeito de coisas que podem haver passado em alguma dimensão, pero também de coisas que são ilustrativas de algo que sucedeu. Então, tomar literalmente, não, é algo que que conduz muitas vezes a uma relação com este sagrado muito de crença pura. Para se relacionar com uma mitologia como uma verdade absoluta, eu tenho que crer e não saber. Isto é um problema em si porque isto me impide de abrir a consciência. Então, todas as mitologias, incluso aquelas que estão, os acontecimentos que estão narrados aí na Bíblia, têm, obviamente, uma conexão histórica. Por exemplo, se tomamos a Bíblia ah, ah, católica, não? A Bíblia católica que vai contar a história de Jesus. Sim, provavelmente
e podemos dizer somente provavelmente, porque não há uma comprovação absoluta, de que Jesus existiu. Sim, provavelmente sim. Então, existe um Jesus histórico. Então, provavelmente também os hebreus estavam escravizados em Egipto. Sim, certamente. Eu creio que incluso este fato é comprovável. Agora, toda a história, como é contada nos livros sagrados, tem muito de alegoria. Então, é importante saber separar estas duas coisas, não? E dentro de las religiões judaico-cristã e cristianas, há uma fusão entre história e sacralidade, entre história e mito. Então, aí vamos ver um pouco o mito da criação, e como isto vai, quando é tomado como uma verdade absoluta, vai tomando ele tomando a consciência e a forma de que eu me relaciono comigo mesmo e que nos relacionamos uns com os outros, não? Então, de todo o mito da criação que tem a ver com del caos, não? Deus vai organizando e formando a vida, não? Formando a vida, a humanidade com o barro da terra, não? Com a arcila, os seres e a criação. Ele vai criar, então, finalmente, um jardim, o jardim del Éden. E é interessante porque temos uma versão que é a mais conhecida, onde, então, Deus criou todos os animais, né? E as plantas e tudo, criou este jardim que tinha uma fuente de água que se dividia em quatro e que tinha muita água e muitas árvores com muitos frutos maravilhosos, não? E tudo era muito harmônico, não? Não havia violência, não havia frio, não havia hambre, não? E Deus hace dos árvores que eram árvores sagrados en este jardín. Una era el árbol de la vida y otra era el árbol de la conciencia del bien y del mal. Y entonces Dios ya avisa a Adán, el único hombre, que esta árvore de la conciencia del bien y del mal no se puede tocar en el fruto de esta árvore. Todos os outros estão disponíveis, menos esta árvore. Depois, o que sucede é que Adão começa a se sentir muito solitário aí, não? Nós outros conhecemos essa história. Então, que Deus, quando Adão dorme, cria sua companheira Eva. Eva é uma palavra que quer dizer vida. E, então, surge a mulher. E que Eva, então, a expectativa que se tinha é que seja a companheira deste homem, porque foi hecha para este homem, não? Para acompanhá-lo. Então, se explica todas as regras para Eva, incluso do fruto proibido, não? Então, em um momento, Eva está aí passeando abaixo este árbol, que é uma macieira, não? Que dá manzanas, e tem ganas de comer uma maçã que está muito bonita aí, não? E quando vai tocar a maçã, recorda da regra que não pode, não se pode, é muito perigoso. E que Deus havia dito que se comia e morriam os dois imediatamente, não? Então,
quando está por desistir, um serpente, que está aí no árbol, empieza a falar com ela, né? E diz assim, Deus está te enganando, não vas morrer. Né? É que Deus tem medo de que se tu comes este fruto, vas se tornar um Deus também. Es esto el problema de Dios, que este fruto hace tú se tornar un Dios también. Dios quiere ser único. Entonces, uh, convence Eva de que debe comer el fruto. Y Eva va a invitar a Adán para comerlo. Y los dos comen. E entonces, porque como Deus é onisciente, imediatamente já houve a mordida, a mordida e já sabe que comeram o fruto do árbol do conhecimento do bem e do mal. E é interessante porque logo depois Deus dá a conhecer todo o mal, né? Porque expulsa os dois do paraíso, dizendo que agora não teriam mais acesso ao paraíso, que não seria somente eles, mas todas as gerações posteriores seriam punidas para todo el sempre, e que a punição pior seria para Eva, porque Eva que tinha seduzido o pobre Adão a cometer esse crime, este pecado, então que Eva iria parir com dolor, porque é a que tinha que ter mais punição. Então, miren que depois, né, desta história, né, o que ganhamos com esta história, né? Ganhamos a culpa. Né? Então, existe uma sensação de culpa, somos pecadores, né? Somos pessoas miseráveis, em realidade. Então, esta noção vem com esta história. Então, é interessante vermos um pouco na relação com simbologias mais antigas, né? Então, vamos ver primeiro, assim, o árbol. O árbol, o antigo árbol, era muitos lugares sagrados de las antigas religiões eram árboles históricos, árboles muito viejos, né? Que eram localizados em lugares muito antigos. Então, nas religiões matrilineares, matrísticas, muitas vezes havia um áuber que representava esta sacralidade. Então, sabemos que no início as religiões não tinham templos, não? E os primeiros templos que se construíram foram em Mesopotâmia, que eram os igurates, já vimos isso um pouco antes, esto, não? Então, o árbol é uma referência a uma religião mais antiga. Então, aqui já vemos, né? Então, se vamos ver a questão da expulsão, vamos ver que acá é como que deste Deus unidade, este Deus que é capaz de produzir uma harmonia, ele se transforma. E esta consciência do bem e do mal surge como uma ruptura. E aí surge um Deus muito, muito ligado à punição e ao controle. E vamos ver isto novamente, em Deus que não quer ele saber, pero sí quiere el creer. E é interessante também
que la palabra saber tiene a ver con la palabra sabor. Entonces, cuando tenemos sabiduría, somos personas que saborearon mucho. Entonces, cuando creemos, es como si no podemos saborear la vida. ¿Ah? Entonces, tiene todo esta relación con las palabras, ¿no? Con las palabras, el pecado, ¿no? Esta coisa de que como que llevar una carga durante toda la existencia. Y esta, esta punición transgeracional, donde los hijos de los hijos de los hijos para por la eternidad ya deben nacer con culpa. ¿Mm? Entonces, pero este Dios que tiene, es un Dios patriarcal, él tiene miedo al saber, él quiere el creer. Entonces, esta relación mitológica va a se repetir durante algunos episodios de la Biblia. Entonces, vamos acá para la Torre de Babel. É interessante que as representações, muitas vezes, da Torre de Babel recordam muito os zigurates, ou seja, os primeiros templos de Babilônia, se formavam em Babilônia, que eram templos que tinham características politeístas, não? Então, conta a lenda que entonces que a humanidade estava toda trabalhando para tentar acceder a los cielos, ¿no? Porque quería entender, llegar donde Dios vivía para ver cómo era ahí, o que existía ahí, ¿no? Entonces que Dios se enojó mucho con esto, como estos hombres quieren me conocer, quieren saber cómo es el cielo, cómo quieren saber tantas cosas, ¿no? Entonces, él provocó una grande confusión de un día para otro. uh, as pessoas não falavam 1000 línguas, não uma única língua. Isto provocou confusão, brigas, peleas, não? E, a incapacidade de trabalhar juntos. Então, acá novamente este exemplo, não? E eu creio que o mito que também chega a ser um pouco, para mim, é muito impactante este mito, não? Que é o mito de Abraham e Isaac, né? Porque Abraham era um homem assim que tinha uma fé absoluta em Deus, não? Tudo que Deus dizia, ele fazia, né? E Deus estava tão surpreendido com que este homem fazia tudo o que ele queria, sem contestar. Havia uma confiança absoluta em Deus. O que Deus dizia, ele fazia. Então, Dios, que quería saber si podía confiar mismo en Abraham, hace un pedido extremo a él. Pide para que eh, mate su hijo Isaac, ¿no? Entonces, Abraham no contesta en ningún momento a Dios, simplemente invita el hijo para una caminada al alto de una montaña donde va a degolar el hijo y después quemar su cuerpo en una pira. Entonces, obliga el joven a llevar la leña que va a utilizar para la pira y subir la montaña. Y llegando ahí arriba, cuando está empuñando la faca para degolá-lo, ah, surge um ángel e diz: Não, não é necessário, já cumpliste que, já provaste que tem uma fé absoluta em Deus, ¿no? Então, há uma citação de Saramago em, que diz que assim que Isaac depois que se liberou das amarras que lo prendiam la pira, ¿no? Disse, mas padre, o que piensas que está haciendo? Estás loco, ¿no? El padre dice, sí, pero esto lo hizo porque Dios me pidió. Entonces, Isaac dice, pero ¿qué Dios es este? ¿no? Eh, eh,
Isaac dice, el Dios que tenemos, el Dios que siempre estuvo con nosotros, ¿no? Entonces, eh, eh, Isaac pregunta a Abraham, pero este Dios haría esto con su propio hijo. Y Abraham responde, esto lo veremos. ¿Mm? Entonces, es interesante, ¿no? E por fim, eu quero falar de uma outra história, né? Porque no Viejo Testamento temos duas citações sobre a origem, sobre a criação do Jardim del Éden, né? E a primeira citação diz assim, que Deus criou o homem e a mulher. De la segunda citação, então, diz que o homem criou el primeiro homem e depois criou de la costilla a primeira mulher. Então, baseada nisto, muitas mulheres, incluso judías del movimento uh, 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 del movimento feminista judaico, e começaram a interpretar de uma forma diferente o texto, não? Dizendo, pero quem é esta mulher que depois desaparece? Então, começou-se a supor que esta mulher era Lilith, não? Então, de onde vem o nome Lilith? Não? Lilus quer dizer um espírito que vaga por o deserto, não? Então, possivelmente, a palavra Lilith vem del Lilus, não? Pero conta a legenda, que é outra legenda, que não tem a ver exatamente com aquela oficial, que, então, que sim, que esta citação primeira pela Bíblia disse a respeito de uma história que sucede antes da história de Adão e Eva. Então, que sim, que Deus criou o homem e a mulher ao mesmo tempo. E solamente que el hombre y la mujer tenían la misma dignidad, eran la misma fuerza, la misma potencia. Entonces, que Lilith, la primera mujer, era uma mulher muito potente, muito bonita, muito assim, uma identidade muito forte, né? Sabia o que queria. Então, e Adão estava muito apaixonado por ela, queria muito estar com ela, né? Então, ela queria muito, e eles desfrutavam muito de estar juntos. Pero, a um certo ponto, Lilith se empieza a estar cansada de sempre ser a mesma coisa, principalmente nas relações sexuais. Ou seja, ele andava sobre ela e hacían amor. E em algum momento disse, não, eu quero subir em ti. E Adão começa a estar horrorizado com isto. Diz, como esta mulher quer me montar? Como ela quer estar arriba? Então, diz que não vou fazer isto. E Lilith diz, sim, pero se tu não suporta estar contigo, como não vas a ser? Eu quero experimentar outras coisas. Não, temos que ser tradicionais, não se pode fazer essas coisas. As mulheres sempre têm que estar abaixo. Então, Lilith se enoja e foge del Éden. Então, Deus se enoja mais aún e chama 3 ángeles que vão acercar Lilith, que havia fugido para o Mar Rojo. Então, lá atrás novamente diz, mira Lilith, se tu tienes que te submeter, eres uma mulher, como não vas se submeter? Adão que deve estar mandar nelas coisas, e não tu. E ela diz, não quero, não, e absoluto não vou me submeter. Então, Deus diz,
mira, se tu não se submetes, eu vou quitar toda tu beleza, vou te transformar em um monstro e todos os tus hijos vão morrer. Todos os dias vai morrer muitos hijos tuos. Então, lo hice assim, porque Lilith nos submeteu. Então, solamente que Lilith vai sair dali prometendo vingança. Então, durante todo uh, a Idade Média, há um ressurgimento de Lilith, porque depois não se sabia muito de la Lilith, não? Pero ela começou na Idade Média a estar ligada a la muerte de los bebés y las emisiones nocturnas de semen de los hombres que estaban ahí muy castos, ¿no? Es como si la Lilith era la provocación erótica para los medievales. Entonces, pero vamos ver uma vingança, não? Importante de Lilith, não? Porque algumas representações de Lilith, del serpente, aparece com a representação feminina. É um corpo de serpente com uma carita de mulher, não? Então se diz que em realidade o serpente era Lilith, não? E a vingança foi recordar a Eva da rebeldia, de recordar a Eva de nunca se submeter. Então, vamos ver um pouco os símbolos que existem aí. Dentro desta mitologia, desta história, que são símbolos de la diosa e que podem ser muito esclarecedores, não? Então, por que uma manzana, não outra fruta? Porque é um serpente, não outro animal. Então, sabemos que são representações de la diosa. As antigas diosas têm relação com os serpientes e as manzanas. Então, la manzana, la manzana aparece como em muitas representações de las diosas, não? E por que isto? Então, vamos ver que se talhamos assim uma manzana, ela aparece como um genital feminino. E se talhamos assim, vamos ver uma estrela, não? Uma estrela de 5 pontas, que é a estrela de las diosas. Então, acá temos a representação que eu falei para vocês, né? De Adão, Eva e Lilith, ok?